um relato na vida de um homem chamado Lázaro, que era um homem amigo íntimo do Senhor Jesus Cristo, né? Homem esse que tinha um relacionamento, né? E por isso nós, no meio dessa campanha, falamos que Lázaro, ele não vivia apenas de fases, momentos, nem experiências com Jesus, mas ele vivia de relacionamento. E identificamos também, com base nisso, que existem pessoas que vivem momentos com Deus, vivem fases, vivem experiência. Nossa, que experiência que eu tive naquele dia, mas parece que a experiência foi só para aquele dia e não se perdura, não se continua. Mas tem pessoas que vivem de relacionamento, por isso sim gerou uma amizade. É a própria Bíblia que vai dizer isso. Lázaro era amigo de Jesus, estava doente, estava dodói, estava numa situação precária, estava em Betânia, cerca de 3 quilômetros de onde Jesus se encontrava de pé, estava numa aldeia chamada Betânia. Jesus já tinha estado em Betânia, tinha se retirado da aldeia. Por quê? Porque Caifás estava incomodado com a presença de Cristo naquele lugar, porque eram notórios feitos de Jesus Cristo naquela época, milagres, libertação, curas, e muitos prodígios eram feitos pelo nosso mestre. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Então Jesus Cristo, ele se retira da aldeia, vai para um lugar, fica por ali, só que nesse interregno de tempo, seu amigo, estou falando de amigo, tá? Não é de coleguinha não, é de amigo. Seu amigo fica doente, fica enfermo. Então Marta e Maria, quando vê que a situação foge do controle dela, ou seja, procuram os melhores médicos, isso com base em histórias paralelas. Quem não me conhece, né, quando eu falo história paralela, é porque não está na Bíblia Sagrada. São historiadores que dizem isso. Com elas vão procurar os melhores médicos, né? É até coerente falar isso. Vão procurar os melhores hospitais, né? Será que tinha UPA naquela época? Elas vão procurar, né, esses hospitais que a gente vê por aí, essas bênçãos, né? Não conseguem, mas dizem que Lázaro tem uma corrente teológica que diz que ele tinha um poder aquisitivo elevado, então ele tinha direito ao acesso aos melhores hospitais e médicos. Não conseguiu lucrar êxito naquilo que ele pleiteava, então o que restou para Marta e Maria? Mandar chamar Jesus Cristo novamente para que ele pudesse ir lá, liberar uma palavra profética, orando, e a cura pudesse chegar no seu irmão. Só que em vez das irmãs pegarem e irem direto a Jesus, olha que coisa interessante, eu já sinto forte a presença de Deus aqui. Elas vão mandar o quê? Um mensageiro. Quantas irmãs Lázaro tinha? 2, Marta e Maria. Então eram 3 dentro de casa, certo? Então, uma cuidava e a outra poderia ir, não poderia? Sim, mas não foi assim que ocorreu. O que elas fizeram? Vem cá, mensageiro, eu te pago para isso, então faz o seguinte, vai lá onde Jesus está. Por quê? Porque você vai levar a seguinte mensagem. Diz para ele que o amigo dele está doente e que nós precisamos dele aqui para resolver esse negócio. Lázaro fica doente, as duas ficam cuidando dele, o mensageiro vai, chega até onde Jesus está, juntamente com os seus discípulos, e ali chega Jesus e fala: Jesus, olha só, o negócio é o seguinte, lembra de Lázaro? Claro que eu lembro, Lázaro, amigo do peito, meu camarada, né? Pois é, o que está acontecendo? Como se ele não soubesse. Alguém está entendendo já? Glória a Deus. Você acha que ele não sabe o que você está passando lá? Claro que ele sabe. A questão é o quando que ele vai se manifestar e o que você deve fazer para que isso aconteça. Alguém já começa a receber? Glória a Deus. Então vamos fazer, vamos fazer. Então olha o que acontece, ele recebe a notícia ali, Lázaro, sim, né? Talvez eu fique um momento pensando aqui, meus botões, essa mente esponjosa que Jesus deve dar uma de bobo às vezes, né? É mesmo, está doente, é? Pois não, o que eu posso te ajudar? Estão solicitando a sua presença lá para o Senhor resolver esse negócio. Aí Jesus, tá bom, aí Jesus vai responder o mensageiro. Essa enfermidade não é para a morte, vírgula, mas para que a glória de Deus se manifeste. Ponto. O mensageiro vai ficar surpreso porque ele vai lá com o objetivo e acaba não logrando êxito naquilo que ele pleiteava. E quantas vezes você pleiteia, você peticiona, você se direciona, você renuncia, você se entrega, olha para cá por favor, e você não consegue ter êxito naquilo que você almeja? Ou isso acontece comigo? Acontece com muita gente, né? Mas isso não significa que ele não está no controle, que ele não vai resolver esse negócio. Existe um processo. Ele vai dar a resposta. Já deu. Não é para a morte, é para a glória. Vírgula. Mas para que, né, eu fosse usada
né, em outras palavras, e você pudessem ver, não só você, mas os fariseus, porque o que seria de crente se não fosse os fariseus? Então o que ele vai fazer? Ele vai dar a mensagem e parece que vai dar as costas para o mensageiro. Pai do Senhor, o mensageiro deve coçar a cabeça, mas o senhor não vai? Ele não é apenas um colega, um discípulo, ele é amigo. O senhor não vai comigo? Não estou entendendo. Já aconteceu isso? Porque a Bíblia chama Deus de Criador, Pai. Os judeus dizem que Deus tem 77 sobrenomes. Dentre eles, Criador, Pai e Amigo. Conselheiro também, Isaías 9, se não me engano, 6. E um desse nome é dado amigo. Amigo, estou falando amigo de verdade. O que é amigo? Aquela pessoa que você liga quando precisa, que te ajuda quando você está mal, que te visita quando você está no hospital, que te abraça, que te chama a tua atenção, que usa de medidas coercitivas para você despertar. Oi, acorda, irmão. Acorda, mulher. Acorda. Vamos lá, muda o negócio aí. Depende de você, não é dele não. Amigo é isso, também. Só que, o que acontece? Jesus não vai de encontro à vontade de Marta e Maria. Mas o mensageiro, vamos ver outra ótica aqui rápida. Bem, ele não falou, ele não vai, mas ele mandou uma mensagem e eu vou transmitir a mensagem. Ele não vai morrer. Essa enfermidade não é para morte, vírgula, está em João 11, vírgula. Só que às vezes nós queremos colocar um ponto final onde Deus colocou vírgula. Calma, ainda é vírgula. O ponto final quem coloca é ele. Aleluia. Ele vai voltar e vai dizer, olha, Marta e Maria. E ela, ai, Senhor Jesus, cadê Jesus? Não veio? Não é possível. Meu amigo, Lázaro está quase morrendo. Porque ele ficou 4 dias. No quarto ele morreu. Mas cadê Jesus? Olha, Jesus não veio. Eu acredito que aquele mensageiro meio que desconfortado ali, né? Com aquela notícia, ele não veio. Mas ele trouxe uma notícia boa. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Imagina você numa situação triste, precária, com uma doença que está quase dando cabo da sua vida, recebe uma palavra de Jesus e fala, olha, não vai morrer. E aquela mensagem ali deve confortar o coração das irmãs, e elas ficam ali, ó, perdurando. Passou o outro dia, chegou no quarto, morre. Só que a morte de Lázaro ainda estava na vírgula. Porque após a vírgula tinha, isso era necessário acontecer para que a glória do Pai se manifestasse através do Filho. Ou seja, Deus quer usar alguém ainda vivo na terra, tem alguém ainda que pode ser usado por Ele aqui, para poder ver a glória dele se manifestar através da sua vida também. Então Lázaro morre, e eu fico imaginando Marta e Maria chorando e falando, Jesus errou, Jesus mentiu, ou o mensageiro se equivocou. Era melhor eu ter ido lá, porque talvez ele não tivesse entendido o recado e repassado o recado errado. Então, de vez de ficar pedindo, né, vamos falar, desculpa. Olha só, em vez de ficar pedindo oração, olha, eu vou orar sempre que pedir, pode ficar tranquilo. Mas por que não ir até a presença dele? Se tem livre acesso, por que não vai até ele? Porque isso é razoável de pensar? É coerente? É. Se ela deve ter pensado, bem, se eu tivesse ido lá, eu talvez teria estivesse entendido melhor a mensagem. Porque quando uma coisa, existem 3 coisas que eu vou falar para você. Quem fala, quem escuta e a verdade. Então, se elas tivessem ido lá, elas poderiam entender, não, ele deve ter falado que ele iria morrer, mas, enfim. Então fica aquela dúvida razoável no ar. Porque em vez de você ficar, né, não foi na igreja, e fala assim, cara, como é que foi esse culto aí? Fala aí. Aí a pessoa pega uma parte, claro que isso não acontece aqui não, né? De lá para lá. Pega uma parte da palavra
e alimenta o ego só com aquilo que ela quer. Ela mesma deturpou, pegou e absorveu só aquilo. Alguém pergunta, como é que fala a palavra? A pessoa vai falar só aquilo, sem explicar o contexto geral. O texto geral. Aí aquela dúvida, eu deveria ter ido, mas eu não fui, mas agora já aconteceu, eu perdi a oportunidade. Como eu não vou pregar tudo isso de novo, eu vou chegar nessa parte aqui. Todo mundo conhece a história, Jesus vai lá, está, né, com os discípulos lá, e de repente ele muda. Pastor, por que o Jesus só foi no quarto dia? Existe uma corrente judaica que diz que existia uma doença na época que a pessoa poderia ficar morta 3 dias como morta, mas ressuscitava no terceiro. Ressuscitava não, né? Ela acordava, era uma doença que tinha um nome na época. Entendeu? E Lázaro, né, na tradução hebraica, é a abreviação de Eleazar, que significa Deus ajuda, ou Deus ajudou. Alguém consegue receber já essa profecia? Glória a Deus. Deus vai ajudar. Não deturpa, não é Deus vai fazer por você. Deus vai ajudar, mas aí quando chegar no fator impossível, aí ele fala, peraí, você já fez a tua parte, você fez tudo o que eu queria, agora é comigo. Gente, eu canso às vezes pregava na igreja, né, pastor, que era alto, eu sempre quase caí assim, né? Ainda bem que aqui é pequenininho. Então, Lázaro, Deus ajudou. Aí Jesus vai virar para os discípulos e vai falar assim, olha, ele não vai falar isso, mas os historiadores dizem, já que a doença tem 3 dias, eu já colhei a viúva de Naim, Jairo, pá, então vamos esperar na razoabilidade dos meus pensamentos. Vamos esperar aí o terceiro, que um dia para chegar lá, e pá, no quarto eu faço um milagre. E tem pessoa que quer um milagre logo, né? E ele tem um tempo para poder acontecer. Tem coisas que são instantâneas, não. Tem coisas que vão acontecer no decorrer do tempo. Mas para isso Deus está esperando você agir. Porque às vezes o milagre depende mais de você do que o próprio Deus. Não espere Deus fazer aquilo que Ele está esperando você fazer. Apesar de dores, desculpem. Vai melhorar. Lázaro morre e Jesus fala, ó, vamos para lá agora. Os discípulos, o senhor está doido? Que isso? O senhor acabou? Caifás quer te matar, o sumo sacerdote, né? Quer te matar, Caifás. Ele quer acabar com você. Você não pode ir para lá. Todos se opõem com a decisão de Cristo. Mas um se levanta no meio e diz, vamos todos juntos. Mas se tiver que morrer, morreremos com ele. Quem é esse moço? É aquele que na coerência dos nossos pensamentos rotulamos como incrédulo. É aquele que nas inquisições das nossas tribunas rotulamos ele como um homem sem fé. Qual é o maior homem sem fé da Bíblia? Tomé. Será que Tomé não teve fé realmente quando alguém traz uma notícia para ele dizendo que Jesus ressuscitou? Uma coisa é você acreditar no que Jesus falou, outra coisa é você acreditar na notícia que te repassam. Estou certo ou errado? Verdade. Olha como é que é uma... Por causa de um lapso a gente condena uma pessoa pro resto da vida. Caraca, Eu sei que Deus está falando. glória a Mas Deus. nós não temos essa capa para ajudar os outros. Então, ele vai pegar e vai se levantar. Tomé, São Tomé, ele mesmo, um homem que todo mundo diz que não tem fé, que para mim tem. Um homem que fala assim, olha, vamos todos juntos, se tiver que morrer, morreremos com ele. E um homem ali no meio dos 12 diz, eu vou, mesmo ninguém indo. Eu estou contigo, mesmo ninguém querendo. Vamos cumprir essa missão, mesmo que a outra não vá, que ele não venha. Não importa, mas eu estou contigo. Glória a Deus. E essa decisão arrastou os 11. Porque já viu aquele lugar quando uma pessoa se dispõe a ir junto com um líder? Aí aqueles que estavam na dúvida lá, né, metendo pau, e vê uma atitude boa de uma pessoa, fala, vou acompanhar. Vamos ver o que dá. Vamos arriscar. Glória a Deus. Jesus falou? Se ele falou, se está amparado, está garantido, está protegido. Eles vão. E chega em Betânia, estou acelerando, não vou falar nem do passo da Maria ali e tal, você já conhece. Quando ele está chegando perto, né, com os 12, uma vai lá, fala com Jesus, né, a outra fica em casa preocupada. Sabia, chegou a notícia que Jesus estava chegando na aldeia, mas a outra deve ter pensado, a irmã mais carente,
Mas ele, meu irmão, já morreu, já está até sepultado, porque nas duas outras ressurreições que Jesus Cristo ressuscitou, que ele fez a pessoa ressuscitar, a pessoa não tinha ido para o ato fúnebre, não tinha passado pelo velório, nem muito menos estava enterrada. Nesse caso não tinha mais jeito. Já estava definido, já estava completamente dito e feito, como dizem aí. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Então uma das irmãs fica sabendo, Jesus está vindo, mas deve pensar, agora é tarde demais, não adianta mais ele chegar, já tive que fazer, já gastei tanto dinheiro, já fiz o que até não dá, não tem mais condições. E uma fica em casa e a outra, mesmo sabendo que ele estava vindo, ele não entra na aldeia. Por quê? Porque ele espera elas despertarem da zona de conforto para poder encontrar com Jesus. Será que você está entendendo que você tem que sair da zona de conforto, despertar, renunciar e vir encontrar com Jesus? E quando ela encontra com Jesus, ali ela se abre, se rasga o coração, conversa com ele, fala, olha, se tu estiveres aqui, ó mestre, nada disso tinha acontecido, as coisas seriam diferentes. O mensageiro mandou a mensagem, só que ele não entendeu nada, ele deturpou tudo. Foi isso mesmo que o senhor falou? É claro que eu estou conjecturando, né? Foi isso mesmo que o senhor falou, né? A enfermidade não era para a morte. Foi isso mesmo que o senhor não erra. O senhor, isso mesmo que o senhor falou, Jesus? Tem certeza? Jesus deve olhar assim. Calma, mulher. Eu ainda estou no controle. Glória a Deus. Só que antes de fazer o que eu tenho que fazer, manda a tua irmã sair de casa e vir até mim. Ó, alguém está Glória a entendendo? Deus. Você que de vez em quando recebe mensagem, né? Fala assim, ei, vem assistir esse culto. Ei, vem para essa igreja. Ei, vamos lá fazer essa oração. Né? Aquela irmã que às vezes a gente não dá nada, aquele irmão que às vezes a gente não dá nada. Né? Vamos lá, mas mais uma vez, o que vai adiantar? Muita coisa pode mudar. E antes de Jesus fazer o que ele tinha que fazer, ele falou, em outras palavras, fala para ela sair de casa e vir até mim, que sou casa espiritual, para resguardar ela do que ela precisa. Aleluia, Pai. E na mesma hora a irmã volta e vai chamar, irmã, Jesus mandou te chamar. Glória a Deus. Alguém está entendendo? Jesus mandou te chamar. Para vir até aqui. Sai da sua casa bonita, do seu conforto, e vem até onde ele... E vamos até onde ele está. Mas vem cá, onde ele está, não se preocupa que eu sei. Porque ela sabia, porque quem tem mais intimidade sabe onde encontrar Jesus. Alguém está entendendo? Aleluia. Então ela vai lá e leva Jesus, leva a irmã para encontrar com Jesus. E o interessante disso tudo, quando ela ouve e obedece, porque as pessoas também têm que dar crédito àquelas que mentoram ela. Por isso que eu digo, andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo? Amós 3:3. Então as duas estavam em consonância, em pleno acordo. Acreditavam no que era falado, no que era deliberado naquela casa. Então ela acreditou e falou, sabe onde ele está? Então tudo bem, eu vou contigo. E quando chega lá, a atitude da segunda irmã é mais surpreendedora. É assim que fala? Surpreendente, perdão, meu português não é bom. Surpreendente que é da outra. Porque a segunda, quando ouve o chamado, ei, Deus está chamando, alguém está ouvindo? Amém. Só ela? Amém. Deus abençoe, eu também estou. Deus está chamando. Aí ela vai. Aí quando ela chega, a atitude da segunda surpreende mais Jesus do que a atitude da primeira. Porque quando a segunda chega, o que ela faz? Isso está na Bíblia, eu não estou inventando nada não. Quando a segunda chega, ela vai lá e se prostra aos pés de Jesus. Isso move o coração. Porque tem pessoas que se prostram diante de enfermidade, diante de dor, diante de marido, diante de esposa, diante de filho, diante de neto, diante de qualquer circunstância. Mas e se prostrar aos pés daquele que pode fazer tudo aquilo que a gente não pode? E se prostrar verdadeiramente aos pés daquele que te ama de verdade, vai fazer aquilo que nenhum mortal pode fazer? Está pesado hoje, desculpa. Glória a Deus. Gente, Jesus está esperando você sair daquele lugar e vir se prostrar, aos pés dele. Glória a Mas Deus. já morreu, pastor. O laudo médico do perito disse que não tem mais jeito, não. Não perca a fé, não perca a esperança, não. É isso que tem que ser o combustível para mover esse motor chamado realização dos seus sonhos e desejos. Aí quando ela se prostra lá, tudo muda. Aí eu acredito, isso é meu, tá? Não botou como herege, não.
Eu acredito que Jesus deve ter falado ali. Vocês não entenderam direito. Vocês botaram um ponto final e entenderam. Glória a Eu Deus. disse que essa enfermidade não é para a morte. Eu não disse que não tinha que morrer. Alguém está entendendo? Aleluia. Aí ela vai ver que tem uma vírgula nessa história. Glórias a Deus. Vai falar, olha, gente, tá bom. Me leve até ele agora. Não tem mais jeito não, Senhor. Não tem mais jeito não, já está enterrado, está cheirando mal. O negócio acabou. Quantas pessoas estão com sonhos enterrados, entulhados, chamados afogados, propósitos baixo da terra, missões dentro do caixão, porque está faltando uma coisa acontecer. Jesus me leva até eles, e os judeus estão tudo ali, né? Não poderia ele abrir os olhos do cego, não ressuscitar, não fazer esse milagre aí, não fazer isso aquilo, né? Vai meter o pau quando o negócio está dando certo, tem muita gente. É verdade. Ela vai estender a mão quando você está caído, só de Deus mesmo. Né? Só o sangue de Jesus. Então, é assim, Jesus, resumindo a história, vai chegar lá e vai falar assim, olha, Jesus até chora, você viu? É um versículo, acho que o menor da Bíblia, de Jesus chorou. Não porque ele não poderia fazer o milagre, porque ele sente a nossa dor. Ele absorveu Glória a a dor Deus. daquelas pessoas ali, que naquele momento chorou. Ele ficou triste pela dor das pessoas, não pelo impossível. Ele está absorvendo a sua dor aqui agora. Glória a Deus. Ele sabe o que é chorar porque ele chorou. Ele sabe o que é sentir fome porque ele sentiu. Ele sabe o que é padecer necessidade porque ele foi 40 dias no deserto. Ele sabe o que é enfrentar afrontas, ser cuspido na cara, coroado com espinhos, porque ele fez isso aqui como mortal, apesar de ser mortal. E ele fez tudo isso, talvez, para ensinar para você e para mim que ele conhece muito bem as nossas dores e necessidades. Glória a Deus. Jesus Cristo vê o cemitério naquela época, que era bem diferente dos dias atuais, e vê uma rocha, uma caverna e uma pedra grande, e vai mandar as pessoas tirarem a pedra. Quem já viu essa famosa frase no Facebook? Deus está removendo a pedra, não dá amém não, por favor. Deus está removendo a pedra e fazendo um grande milagre. Não é assim o negócio funciona. Jesus manda as pessoas que botaram a pedra tirar. É verdade. Ele vê a pedra e fala, tirem a pedra. Você poderia tirar a pedra? Assim. Por quê? Vamos entender novamente? Porque o que é para mim fazer, o que é para você fazer, faça. Porque eu já estou fazendo. Agora, o que não é da nossa competência, que não temos poder para realizar, é com Ele. Mas Ele só pode chegar até o projeto morto se você tirar o pecado que impede. Glória a Está Deus. recebendo? Glória a Deus. Se você tirar a barreira, se você tirar o empecilho, se você tirar o obstáculo, se você tirar a pedra, Ele vai olhar, agora o quê? Mas não vai entrar. Vai falar. Porque tem coisas que nós mesmos colocamos achando que vai nos proteger e na verdade são os obstáculos que nos impedem de caminhar. É verdade. Pesou agora, não? Tem coisas que você cria, que você faz, achando que vai produzir um resultado. E na verdade você está construindo um muro para proteger o seu castelo. E depois você não vê que você é escravo do próprio muro que cercou a sua equipe, a sua liderança, o seu projeto e a sua própria missão. O muro é tão alto que nem escalando você consegue subir. Só basta você destruir esse muro, derrubar, aniquilar esse negócio para Jesus dar a ordem de comando. Levanta aí, sonho. Volta à vida. Glória a Deus. Vamos tirar a pedra? Eu vou. Aleluia. Vamos tirar o obstáculo? Vamos tirar o obstáculo. Vamos tirar o empecilho? Vamos tirar o empecilho. Só você sabe qual é o empecilho? Sim. Só você e Deus. Só eu sei o meu? Sim, só eu sei o meu. Os meus, no plural. Tem pessoas que colocam no patamar que eu nem falar sobre isso, mas eu tenho muitos empecilhos e eu luto a cada dia para poder tirar eles da minha vida. Glória a Deus. Então Jesus vem, já que vocês tiraram a pedra, agora o negócio fedeu.
Entendeu? Ele estava ali há 4 dias, gente. Já viu o corpo em decomposição? Eu já vi. É horrível. O odor é insuportável. De 2 dias já fica insuportável. Imagina de Eu 4. já vi. Eu já vi corpo em decomposição da pessoa tá morta e isso daqui desfacelado. Carne, isso é podre. Eu já vi. Ele está todo atado. E Jesus vai falar assim, olha, eu não preciso entrar. Pode mau cheiro? Não. Eu não preciso entrar lá. Eu só vou mandar, quer ver? Agora. Lázaro, levanta-te e vem para fora, não é isso? Ou estou errado? Sai para fora, outras traduções, não é isso? Parece até um erro de português, né? Mas diz, sai para fora. E Lázaro vai levantar e parece que uma metamorfose vai acontecer naquele corpo, que tudo vai se colocar no devido lugar de novo. Entendeu? Não? Vou explicar. Sabe aquelas coisas que a gente desorganiza, que nós espalhamos, e que você tira a pedra e Deus está falando, já que você tirou a pedra, eu vou reorganizar aquilo que você desorganizou, eu vou recolocar as coisas no seu devido lugar para você poder tomar posse desse negócio aí que só eu posso fazer. Glória a Deus. Se você quer, diga amém, diga glória a Deus. É isso mesmo. Pessoas vêm aqui, né? Pessoas, pastor, já aconteceu isso comigo, pastor, me dá uma palavra de Deus, e Deus está falando na palavra, pastor, me dá uma profecia, e Deus está falando uma palavra profética para você. Entendeu? Então fique atento, olha que coisa. Ele levanta, mas está amarrado, está enfaixado, porque enfaixaram ele. Atadura, costume da época, ou romano, ou judaico, porque Roma dominava. Acredito que era o próprio costume judaico, então ele estava todo enfaixado, até a cabeça. Aí ele volta à vida, mas está amarrado. Você já percebeu que às vezes Deus te dá alguma coisa, algum milagre, mas está amarrado? É verdade. Porque o lugar que você está, porque alguém te amarrou, o lugar primeiro bloqueava ele, depois que foi desbloqueado pelas pessoas que estavam bloqueando ele. Olha o que acontece, ele estava amarrado porque as pessoas engessaram ele naquele lugar. Só que Jesus vai dar uma ordem, como está dando agora, desamarra ele. Glória a Deus. Solta o ministério dele, solta o ministério dela. Glória a Deus. Eu sinto forte a presença de Deus aqui. Estou até suando. Santo Deus de Israel. Desatai-o! Porque não foi Lázaro que ele mesmo se desamarrou, se ele já estava de novo à vida? Porque quem amarrou tem que desamarrar. Em nome de Jesus está sendo desamarrado tudo aquilo que amarrou você. Glória a Deus. Porque não foi você, talvez, porque foi as circunstâncias, o sistema, ou coisa dura de lutar, o sistema. E existe sistema até dentro de igrejas hoje, sabia? Já me deu um toque aqui com tudo. Então, olha só, entenda, desamarra, Deus está mandando desamarrar aquilo que estava te amarrando. E quando ele é desamarrado, a primeira coisa que ele vai fazer é ele se levantar e voltar a caminhar. E ele vai caminhar em direção a Jesus, porque ele viu onde estava Jesus, seus olhos foram abertos, ele conseguiu enxergar, e aquele que outrora amarraram ele, aqueles que outrora amarraram, foram obrigados a desamarrar. E quando desamarrou, ele falou, esse lugar, essa caverna aqui não está dando em nada para mim. Caramba, vou sair dali e vou voltar a viver. E ele volta a viver. Algumas pessoas já estão pensando, o pastor está pregando só porque eu contei alguma coisa ainda. Não, gente, isso faz parte da campanha, tá? E ele volta a viver. Aí agora eu vou começar a mensagem. Estou brincando, vou encerrar, tá? Eu não consegui chegar nesse versículo ainda. Não precisa sair não. Aí Jesus faz o milagre, porque eles atiraram. A primeira pessoa tirou a pedra, a pessoa colocou. Já entendeu, né? Já. Depois fez ele ressuscitar. Depois mandam aqueles que amarraram desamarrar. Ele levanta, volta à vida e o milagre é completo.
entendeu? O processo para esse milagre que você tanto quer acontecer? Depende de quem? Depende mais da gente, né? Deus está assim, poxa, eu quero fazer isso há tanto tempo, mas que bom que você conseguiu enxergar agora. Glória a Deus. Ai, como eu quero fazer isso, mano. Ô homem, como eu quero fazer esse negócio. Eu estou esperando. Estou esperando você. Mas agora você vai fazer. E pode ter certeza, quando você fizer, é instantâneo. Porque tem obstáculos que nos travam, que nos amarram. A mesma ferramenta que é bênção aqui, nas minhas mãos, para transmitir para as pessoas que carinhosamente me seguem, pode ser uma ferramenta de destruição na minha vida. Então entende uma coisa, Jesus vai fazer um milagre, vai dar a instrução para Lázaro e vai ter que se retirar. Por quê? Porque aqueles judeus que chegaram lá para ver o que ia acontecer com Marta não esperavam que o milagre fosse acontecer. E esses judeus, alguns deles eram fariseus. Então não se preocupe se o milagre fizer um estrondo nos ouvidos dos fariseus e o fariseu chegar até o sumo sacerdote e falar, ó, abandonaram a fé judaica, agora estão querendo seguir Jesus. Porque a preocupação de Caifás naquela época era eles perderem o comando das sinagogas em relação às pessoas que mantinham a fé. Porque Caifás já ainda profetizou, pois era ele o sumo sacerdote. Tudo isso é Bíblia que eu estou falando. Ele ainda profetizou, é melhor morrer um para salvar a nação. Isso está na Bíblia, João capítulo 11, 12. É melhor morrer um para uma nação toda ser salva. E ele mal sabia, mas estava sendo boca de Deus no meio daquele grupo de fariseus. Porque muitos estavam abandonando, aleluia, as sinagogas para poderem servir ao mestre. Porque a sinagoga era cheia de... Não estou falando mal de judeu não, tá? Eu gosto dos judeus muito. Então as sinagogas eram cheias de doutrinas e regras que os judeus falaram, esse negócio nunca deu certo. Me amarrou durante anos. De cultura aqui do pastor Deus. Então agora eu vou seguir esse Jesus, mas Jesus não vai ficar lá para a fama se espalhar, ele ser adorado e ser louvado. Não, Jesus vai se retirar porque ele já sabia que estava nos últimos dias da vida dele. E ele se retira, agora chego aqui, ele se retira daquele lugar. Ele se retira e se afasta junto com os discípulos. E aí eu vou perguntar para você, qual é o motivo? Qual foi o motivo de Jesus ter ressuscitado Lázaro? Foi por um acaso? Foi por um à toa? Na verdade, agora que a mensagem começa, foi à toa que ele ressuscitou Lázaro? Eu fiquei falando isso durante os 6 dias da campanha. Você quer ouvir o porquê? Amém. Não? Amém. Vou direcionar para cá. Para cá. Então, você quer ouvir por quê? Você está achando que Jesus ressuscitou Lázaro por quê? João capítulo 12. Porque Lázaro ainda tinha uma missão a cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está entendendo? Amém. Porque ele está ressuscitando aquilo que estava entulhado lá na caverna? Anos, dias, meses. Por que você não morreu até agora? Quem nunca recebeu na mente aquela pergunta? Por que eu vivi? Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou nessa terra? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu estou vivendo num mundo tão triste, tão ruim, se existe um mundo tão melhor que está por vir? Por que tanta luta, tanta dor, tanta desgraça? Por que tanta atrocidade? Por que tanta violência? Tanta criminalidade? Pessoas ferindo pessoas, magoando pessoas? Por que tanta coisa ruim acontecendo? Por que Deus me colocou aqui se eu poderia estar direto no céu? Por que Deus me plantou nessa família, nesse seio, nesse lugar, onde as coisas não dão certo, onde nada acontece, onde eu sofro, onde eu sou magoado, onde eu sou magoado? Por que eu enfrento essa enfermidade há anos? Por que eu enfrento essa pessoa há anos? Por que eu passo por calamidades, tribulações, problemas terríveis?
Porque Deus conta com você para cumprir uma missão. Glória a Eu Deus. posso colocar isso no plural, porque nós temos missões a realizar aqui na Terra. Então, se você está vivo hoje aqui, dando aleluia e glória a Deus, é porque ainda tem muita coisa para você fazer. Se seus olhos não se fecharam para essa realidade, não abriu na realidade divina, é porque Deus conta com você, tem um chamado, tem um propósito. E só você pode definir, eu quero, eu faço e eu realizo. Só você pode definir, eu consigo, eu vou fazer e eu vou ser convicto nas minhas decisões. Fale o que quiser falar. Podem falar Caifás, sumo sacerdote, podem falar o que quiser, mas definir. Saio daqui, sigo Jesus e meu negócio é com ele. Não importa a opinião dos outros. Em relação ao mundo espiritual. Então entenda, mundo espiritual, que eu falei. Então entenda uma coisa. Olha. Aleluia. Jesus vai se retirar. E ele ressuscita Lázaro com um propósito. Por quê? Você precisa cumprir alguma coisa ainda. E antes dele cumprir alguma coisa, isso é muito forte, ele vai receber uma notícia lá onde ele está distante, falando, olha, Marta, Maria e Lázaro pediram para chamar o Senhor, porque há 6 dias do Pesach Samer, que é a Páscoa, 6 dias da Páscoa, nós precisamos que o Senhor venha aqui para fazermos um banquete e o Senhor participar conosco. E a notícia chega a Jesus Cristo, e Jesus Cristo se direciona novamente a Jerusalém, na aldeia de Betânia. Mesmo sabendo da fúria dos judeus, querendo destruí-los. E ele vai lá. E quando ele chega lá, tem um banquete esperando Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro está sentado na mesa esperando Jesus Cristo. Por que você não morreu até agora? Porque Jesus ainda tem um banquete separado para você, onde você vai sentar junto com ele e vai comemorar. E como dizem aí, vai cantar o hino da vitória. Mas entenda uma coisa, uma história paralela, corrente extra-bíblica, eu uso para a aplicação pessoal dos nossos dias. Dizem que Marta e Maria, sim, biblicamente, organizaram a mesa, mas quem serviu foi Lázaro. Glória a Deus. Será que alguém entende isso? Amém. Por que você não morreu até agora? Porque você ainda serve para Jesus. Por que você não morreu até agora? Porque você ainda vai servir Jesus. Glória a Deus. Tem um propósito maior do que você pensa. Glória a Deus. Lázaro dá o banquete na casa dele. Mas essa corrente, pode ser que seja verdade ou não, tá? Mas você está entendendo a mensagem, não tá? Porque eu estou perfeitamente. O que ele fez por mim até hoje? O banquete está armado, mas quem vai servir ele sou eu. Jesus vai ressuscitar algo na sua vida. Sim, sonhos, projetos, saúde, crises, tribulações, cada um individualmente, peculiarmente. Mas também entenda que você também pode servir a Ele, honrando a Ele pelo aquilo que Ele vai fazer. Glória a Não Deus. estou falando de dinheiro, não. Estou falando daqui, ó, do coração. Aleluia. Porque Deus está olhando no teu coração. Glória Mas eu já ia gritando, pastor. Tem coisas que eu não falo nem com meu pastor, nem com minha mãe, nem com eu não tenho coragem de falar para ninguém. Vou falar uma coisa para você. Às vezes o pastor até sabe, mas não fala. Mas ora por você. Amém. Glória a Deus. Mas tem coisas que só você pode fazer para essa ajuda continuar sendo estabelecida. Aleluia. Entenda o que eu vou falar para você. Eu vou findar a mensagem aqui e talvez o outro dia eu termine quando eu não conseguir saber tudo isso. Entenda. Jesus, ele senta na mesa e Lázaro vai servir Jesus para aquele banquete. Por quê? Porque eles estavam há 6 dias da Páscoa. Pensa. Estavam há 6 dias. E o ritual judaico era purificação antes de contemplar uma das festas mais importantes para a nação judaica, que até hoje é viva. Então eles passavam por um processo de purificação. Outro dia eu vou falar sobre isso. E ali Jesus deu honra a Lázaro indo na casa dele e fala: honrou, agora quem vai te honrar sou eu. É uma troca. Honrarei os que te honram, porém os que me desprezam serão envilecidos. Está no livro de Samuel. E eu vou encerrar aqui. Quando você vê o banquete
porque Ele ressuscitou o teu sonho, o teu projeto, a tua saúde, alguma coisa que fugia do seu controle, das suas mãos. Quando Ele te der isso, seja grato a Ele. Porque Ele vai te colocar Glória numa a Deus. mesa assim. Talvez você mesmo crie essa mesa por força, labuta é trabalho, por disposição. E se você estava em depressão, se você estava triste, em nome de Jesus, receba ânimo, disposição, força para continuar a caminhar. Glória a Deus. Por quê? Porque existe uma mesa te esperando, junto com Jesus. E quando a mesa, e você vê a mesa, pode ser uma mesa pequena, mas se Jesus estiver aqui, opa, Ele está. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei Ele. Então Ele está aqui. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Jesus estando aqui na mesa, pode ser pequena, pode ser até essa daqui. Jesus está ali, eu estou aqui. Obrigado, Jesus. Mas agora eu vou te servir. Aí eu vou lá, pego a comida e sirvo o meu mestre. Porque não existe nada melhor nesse mundo, pelo menos para mim, do que servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.